Bom dia, meus alunos, tudo bem? Estamos de volta para um novo assunto. Vamos iniciar agora holandeses no Brasil, como está no nosso capítulo do livro didático, que pertence à unidade didática número 8, que nós vamos tratar de invasões holandesas. Mas antes eu queria fazer alguns esclarecimentos. O primeiro deles é o seguinte: nós não teremos mais aquelas lives ao vivo do Coronel Pizarro, por uma questão de segurança, de protocolo de segurança, porque o Coronel Pizarro já tem mais de 60 anos, e eu também estou no teletrabalho, por problema de saúde. Então nós vamos postar no horário previsto das lives uma videoaula. Uma videoaula montada em casa, como eu estou fazendo agora, e vamos postar. E essa videoaula vai ter uma introdução como eu estou fazendo agora e depois as transparências com os comentários, com os áudios. Tá ok? E queria lembrar vocês também que nós temos a AP2, né? A nossa AP2 no dia 21. Essa AP2 vai ser uma prova modelo Enem, para vocês já começarem a treinar e se preparar para o Enem. E eu pretendo vou postar lá no ambiente de história, um videozinho de revisão, bem curto ali, uma aulazinha curta, abordando os principais assuntos que vão cair nessa AP2. Então nós teremos na AP2 aí, vocês têm que estar atentos, o período pré-colonial, capitanias hereditárias, governos gerais, entradas e bandeiras, União Ibérica e holandeses no Brasil, tá? Tem bastante assunto, mas eu vou fazer um videozinho de revisão que vai facilitar o estudo de vocês. Se vocês quiserem estudar e se preparar bem para essa prova, eu aconselho assistirem às lives do Coronel Pizarro, que tudo que ele falou ali, tudo que tem na prova, ele abordou nas lives, tá ok? Então vamos lá, vamos iniciar então a nossa aula aqui de holandês no Brasil. Forte abraço, saúde a todos. Iniciamos nossa apresentação com esse bonito quadro de Vitor Meirelles, representando aí a primeira Batalha de Guararapes. Foram duas batalhas. A primeira delas, no dia 19 de abril de 1648, que marca hoje o aniversário do Exército Brasileiro. Considera-se que ali nasceu a Força Terrestre Brasileira. Considera-se que ali surgiu os primeiros sentimentos de defesa da pátria, porque uniram-se ali brancos, colonos portugueses, índios, chefiados pelo índio Poti, Felipe Camarão, e também negros, chefiados por Henrique Dias, que tinha uma tropa de negros também. Então nós temos aí as três principais etnias formadoras da nossa nacionalidade, lutando contra um povo invasor, que estava invadindo o Nordeste brasileiro, e conseguiram expulsar os holandeses do Brasil. E a Holanda, na época, era uma das potências militares. Então, utilizando táticas de guerrilha, táticas próprias daqui do Brasil, valendo-se das três etnias formadoras da nossa nacionalidade, nós conseguimos expulsar um dos principais povos desenvolvidos da época, que eram os holandeses. Então, marca aí a data do aniversário do Exército Brasileiro. Ok? Para que possamos aí seguir uma sequência lógica e cronológica, nós vamos abordar aí alguns assuntos nessa nossa apresentação. Então vamos seguir esse sumário, nós vamos falar primeiro da União Ibérica, rapidamente, porque o Coronel Pizarro já falou na live passada, apenas a título de introdução. Depois falaremos sobre as invasões holandesas na Bahia, em Pernambuco, culminando com a expulsão dos holandeses, e falaremos um pouquinho de Portugal após a União Ibérica, tá? Alguns tratados econômicos e as principais consequências das invasões holandesas. Nesse nosso primeiro slide de conteúdo, nós vamos ver aí a questão da União Ibérica rapidamente, uma coisa bem sucinta, porque vocês já viram na live do Coronel Pizarro. Nós sabemos que com a morte do infante Dom Henrique, em 1580, o trono português ficou vago. Felipe II, rei da Espanha, que era neto de Dom Manuel, se julgou com direito ao trono e invadiu Portugal e tomou, então, para si o trono de Portugal como Felipe I de Portugal. Isso trouxe uma série de consequências, como todo fato histórico.
A primeira delas, aí nós vamos ver, o Brasil, a colônia, o Brasil, né, passou a pertencer à Espanha. Mas, no entanto, não houve uma descontinuidade da administração colonial. A Espanha permitiu que Portugal continuasse administrando da sua forma a colônia, assim como o idioma continuou sendo o português. Houve uma flexibilização das fronteiras. Qual era a fronteira que tinha da colônia, do Brasil, com as colônias espanholas mais a oeste? Vocês se lembram? É o Tratado de Tordesilhas. A partir do momento que Portugal e Espanha passou a ser uma coisa só, tudo pertencendo à Espanha, à União Ibérica, perdeu sentido, então, ali o Tratado de Tordesilhas. Então, houve uma flexibilização. Então, portugueses, entradas, bandeiras, portugueses atrás de riquezas, buscando encontrar ouro ou apresamento de indígenas, ultrapassaram as linhas de Tordesilhas sem maiores problemas. Nós tivemos também a introdução do Tribunal de Santo Ofício, ou Inquisição, aqui no Brasil, conforme o Coronel Pizarro falou também na última live. E com relação à política externa espanhola, que era o mais importante, trouxe reflexos importantes para o Brasil. Primeiro que as Províncias Unidas do norte da Europa, onde fica hoje a Holanda ali, elas se tornaram independentes justamente nesse período. E a independência de quem? Da Espanha. A Espanha dominava aquela área. Então, aquelas Províncias Unidas passaram a ser praticamente inimigas da Espanha. E entre elas, a Holanda. E a Holanda já fazia negócio com Portugal antes da União Ibérica. E a Holanda se sentiu prejudicada em seus interesses comerciais. Isso vai trazer uma série de consequências. Porque justamente a Espanha decretou um embargo e proibiu o comércio das Províncias Unidas, no caso a Holanda, tá, comercializar com as colônias espanholas, incluindo aí o Brasil. E eles estavam ganhando bastante lucros, tendo bastante lucros com o comércio do açúcar. E eles ficaram prejudicados. E com isso, os holandeses passaram a tomar algumas medidas, entre elas a pilhagem de colônias portuguesas no Atlântico, tanto na costa da África quanto na América. E criou também a Companhia das Índias Ocidentais em 1621, justamente para monopolizar esse comércio da costa atlântica, tanto africana quanto da América. Principalmente as colônias espanholas, que no caso incluía aí o Brasil. Então eles começaram a planejar a invasão e a conquista da colônia ou do Nordeste brasileiro, da colônia do Brasil, ok? Nesse slide agora nós vamos tratar já das invasões holandesas. Como nós vimos lá, a Companhia das Índias Ocidentais planejou a conquista do Nordeste brasileiro. E eles optaram por iniciar essa conquista justamente onde? Na Bahia, que era a sede do governo geral. Então invadiram a Bahia em 1624, obtendo um êxito inicial e conquistando Salvador, mas os colonos, né, brasileiros, com apoio aí de tropas espanholas e até mesmo de índios, conseguiram manter eles restritos ali à cidade de Salvador. Conseguiram manter sob posse dos colonos o interior. Então eles ficaram cercados ali por cerca de um ano, até 1625, na cidade de Salvador, até que foram expulsos. Isso daí trouxe um grande prejuízo para a Companhia das Índias Ocidentais. E eles tiveram um fato de sorte, que pouco depois uma esquadra holandesa conseguiu capturar uma esquadra espanhola carregada de ouro, prata e outros produtos das colônias espanholas. Isso daí deu um lucro tão grande para a Companhia das Índias Ocidentais que eles se animaram a planejar um novo ataque. E esse novo ataque se deu justamente na capitania mais rica, a maior produtora de açúcar, que era a capitania de Pernambuco, que eles resolveram invadir, então, 5 anos depois, em 1630. Essa foi uma invasão mais duradoura, durou de 1630 a 1654, e aquele trecho conquistado por eles no Nordeste, que não foi pequeno,
tá? Passou a ser conhecido como Nova Holanda. Eles chegaram aqui em 1630 com uma esquadra de 56 navios. Vocês imaginem o tamanho dessa esquadra, 56 navios. Era muita força, muitos soldados, bem equipados, bem armados, e conquistaram Recife e Olinda. Inicialmente com ações muito violentas, saques, perseguições religiosas, invadindo igrejas, saqueando igrejas, até mesmo porque eles não eram católicos, eles eram protestantes. Então havia questão religiosa também. Então foi um início muito violento. O governador da capitania, Matias de Albuquerque, ele retraiu para o interior com a milícia dele e estabeleceu um ponto de resistência conhecido como Arraial do Bom Jesus, uma fortalezazinha mais para o interior, e ali ele conseguiu resistir ainda por 5 anos. Conseguiram evitar que os holandeses conquistassem os engenhos mais do interior. Conseguiu resistir ali por 5 anos. Até que um fato novo surgiu, foi quando um colono português, Domingos Fernandes Calabar, que era um colono que vivia aqui no Brasil, ele passou a colaborar com os holandeses. E ele era profundo conhecedor da área, até mesmo porque o Arraial de Bom Jesus, chefiado ali por Matias de Albuquerque, utilizava táticas de guerrilha. E eles conheciam bem a região, a área. Então eles tinham uma vantagem do conhecimento da área, a vantagem dos ataques surpresas, utilizando tática de guerrilha, com pequenos efetivos, com ataques surpresas, com sabotagens, né? Então, ataques rápidos, e quando os holandeses reuniam a tropa para combater eles fugiam para a mata. Então, eles fustigando sempre os holandeses estavam num clima muito inseguro. Mas aí, Domingos Fernandes Calabar passou a colaborar com eles, conhecia bem a região, e houve uma reviravolta. E os holandeses passaram a ter mais sucesso, então, e conseguiram conquistar e ampliar a conquista holandesa da Nova Holanda. Antes de entrarmos nesse novo slide, cabe destacar que Matias de Albuquerque, ao retrair de Pernambuco em direção à Bahia, ele chegou a Porto Calvo, em Alagoas, terra onde vivia o Calabar, e conquistou aquela área lá que já estava sob domínio holandês. E conseguiu capturar Calabar, e ele foi enforcado como traidor, por ter traído os seus companheiros ali da colônia. Isso é questionável, porque até mesmo porque o Brasil ainda não era independente. Então que Brasil que ele traiu? O Brasil holandês ou o Brasil português? Isso questiona-se, mas fato é que ele era de origem portuguesa e traiu os seus companheiros que estavam lutando contra os holandeses, e foi enforcado por isso como traidor. Agora, tratando dando continuidade então ao assunto de Pernambuco, da Nova Holanda, né? Depois desses 5 anos iniciais de conflito, de 30 a 35, pode-se observar que a Holanda, a Companhia das Índias Ocidentais, ela queria ter lucro. E como é que ela ia obter lucro? Com guerra, guerreando o tempo todo, hostilizando os senhores de engenhos. Então essa guerra só trazia destruição, só trazia desorganização econômica, não trazia lucro. Então a Companhia das Índias Ocidentais escolheu o conde Maurício de Nassau para vir governar a Nova Holanda. E ele chegou aqui em 1637 e ficou até 1644 com a missão de reorganizar a Nova Holanda para fazer dar lucro. E como é que ele ia fazer isso? Ele tomou uma série de medidas para poder reorganizar aqui a colônia, entre aspas, holandesa, Nova Holanda. Então ele tomou uma série de medidas para reativar a economia da colônia, concedendo empréstimos aos senhores de engenho, criou a Câmara dos Escabinos, com participação local. Ele não poderia ter lucro sem a colaboração dos senhores de engenho local. Os senhores de engenho detinham a produção do açúcar. O açúcar é que interessava comercialmente. Então eles tinham que normalizar essa produção. Então, para isso, ele permitiu a participação das autoridades locais ali, dos senhores de engenhos, na Câmara dos Escabinos, que era como se fosse uma Câmara Municipal. Ele também conquistou Luanda
lá na África, Luanda, capital da Angola, né? Conquistou Luanda e regularizou o tráfico de escravos africanos para o Brasil, para fornecer escravos, mão de obra para os senhores de engenho, para poder melhorar a produção de açúcar. Ele permitiu a imigração de judeus para a colônia, principalmente judeus de origem portuguesa que haviam sido expulsos de Portugal e estavam na Holanda. E a vinda desses judeus foi muito importante, porque os judeus eles colaboraram nessa reorganização administrativa. Os judeus falavam português e holandês, e foi muito importante para poder fazer aquela ligação entre os senhores de engenho e os holandeses que estavam aqui chegando. Ele permitiu a tolerância religiosa, permitiu que os católicos continuassem professando a sua fé, que os padres continuassem rezando as missas, com exceção dos jesuítas. Esses foram expulsos ali da Nova Holanda. Ele fez uma série de reformas urbanísticas, melhorou as praças, as ruas, fez pontes, criou um jardim botânico, estimulou a cultura, trouxe artistas, trouxe naturalistas para cá, estudiosos. Então estimulou também a parte cultural. No entanto, isso daí, apesar de ter melhorado bastante a situação da colônia, havia questionamentos dentro da Companhia das Índias Ocidentais. Ele começou a ter atrito com a direção da Companhia das Índias Ocidentais, que acusava ele de personalismo, de ficar empregando dinheiro de acordo com a sua vontade e que não estava gerando lucro suficiente para a Companhia das Índias Ocidentais, que culminou com a saída de Nassau em 1644. Vamos abrir um pequeno parênteses aqui agora. Tá? Nós paramos ali na saída de Nassau. Antes de continuar na sequência cronológica, vamos relembrar aqui que foi em 1640 que houve a restauração do trono português, que Dom João IV assumiu o trono português, se separando novamente da Espanha. Vocês lembram disso, que ficou conhecido como restauração? Então, Dom João IV, ao assumir o trono português, tentou negociar a saída dos holandeses do Brasil. Afinal de contas, eles faziam negócios juntos antes da União Ibérica, antes da União Peninsular. Então, o que aconteceu? Ele tentou negociar a saída dos holandeses, que eles eram aliados antes, mas acontece que ele não obteve sucesso. Os holandeses já estavam estabelecidos aqui e não queriam perder o negócio do açúcar. Então ele não obteve sucesso e, por outro lado, ele estava enfraquecido. O Portugal não tinha forças para lutar, para expulsar os holandeses daqui. E nesse período, então, voltando lá com a saída de Nassau, em 44, a Companhia das Índias Ocidentais começou a apertar mais a administração da colônia para gerar mais lucro. Isso foi gerando insatisfação de diversos grupos aqui na Nova Holanda. Insatisfação também pela intolerância religiosa que voltou, o aumento de impostos e do frete do açúcar, houve uma queda do preço do açúcar e a cobrança forçada dos empréstimos concedidos. Então, como a Companhia das Índias Ocidentais queria obter mais lucros, ela começou a cobrar mais impostos, a cobrar o pagamento forçado dos empréstimos fornecidos. Tudo isso daí foi gerando insatisfação. Insatisfação daqueles produtores, os senhores de engenho que estavam produzindo, eram colonos portugueses que estavam produzindo açúcar, que estava sendo vendido pelos holandeses na Europa. Mas, no entanto, essa série de medidas de enrijecimento ali, de controle sobre a produção, foi gerando insatisfação, e essa insatisfação culminou com a insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana, que foi uma união ali de diversos segmentos da sociedade colonial, os senhores de engenho, representados aí por João Fernandes Vieira, que era um dos maiores devedores dos holandeses. Ele era um senhor de engenho e devia muito aos holandeses. André Vidal de Negreiros, que era colono português também, que conhecia muitas táticas militares, foi importante, então, a participação dele. Então nós vimos aí, brancos, ou melhor, colonos portugueses, né? É um segmento da sociedade. Nós tivemos grupos indígenas representados aí por Felipe Camarão, o índio Poti,
que era cristianizado, digamos assim, e escravos africanos forros ou libertos, representados ou chefiados por Henrique Dias. Então esses segmentos da sociedade se reuniram e começaram a hostilizar e a combater os holandeses, que culminou teve a Batalha do Monte das Tabocas, depois as duas batalhas de Guararapes, que eu já falei no início dessa palestra, que inclusive comemora-se o Dia do Exército Brasileiro justamente em 19 de abril de 1648, data da primeira Batalha de Guararapes, e com isso os holandeses se renderam em 1654. Apesar da rendição ter ocorrido em 1654, a paz definitiva, o acordo final entre Portugal e Holanda, só ocorreu na Paz de Haia, com o apoio da Inglaterra, em 1669, em que ficou acertado que Portugal iria pagar uma pesada indenização em dinheiro, para poder a Holanda reconhecer que a colônia aqui realmente pertencia a Portugal e não abrir mão de lutar pela colônia aqui, pela Nova Holanda novamente. Então, com isso foi selada a paz entre Portugal e Espanha, entre Portugal e Holanda, e com o pagamento de uma indenização grande em dinheiro. Agora, Portugal, após a União Ibérica, teve uma série de consequências ali bastante importantes. Quando houve a União Ibérica, Portugal passou a atrair contra si e contra suas colônias a ambição de inimigos da Espanha. E eram inimigos da Espanha as principais potências europeias da época, a Holanda, a Inglaterra, a França. Então, com isso, Portugal, que tinha um vasto império colonial, tanto aqui na costa do Atlântico africano, quanto a costa brasileira aqui, também tinha no Índico, tinha na Ásia, né? Então ele começou a perder colônias, porque tanto a Holanda quanto a Inglaterra quanto a França começaram a invadir e a atacar as colônias que eram portuguesas, que estavam sob domínio espanhol. Então houve uma grande perda para Portugal nesse sentido. Portugal ficou enfraquecido e quando teve a restauração após a União Ibérica, ele teve que fazer acordos com antigos aliados, no caso a Inglaterra. Justamente porque ele estava com a economia enfraquecida, militarmente enfraquecido, ele estabeleceu uma série de tratados econômicos e de proteção. Proteção político-militar e acordos comerciais com a Inglaterra, onde destacamos aí o Tratado de Methuen, conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, em 1703. O que se tratava disso? A Inglaterra ela produzia bastante manufatura, particularmente tecidos. Era um princípiozinho ali, uma pré-industrialização. E Portugal não, Portugal produzia vinho, produzia muitos produtos primários, não tinha muita manufatura. E com esse acordo, Portugal passou a vender os vinhos e comprar os panos ou as manufaturas da Inglaterra. Então foi um acordo. Isso provocou uma estagnação da manufatura portuguesa, porque não podia concorrer com os manufaturados da Inglaterra. E também houve uma canalização da riqueza brasileira mais na frente. Nós vamos ver ali que descobriram ouro no Brasil no final do século XVII. E houve até uma canalização do ouro brasileiro para a Inglaterra para poder pagar esse déficit comercial dos tratados comerciais entre Portugal e Espanha. E nós vamos ver agora a principal consequência das invasões holandesas. Isso é importante vocês saberem. Os holandeses, eles invadiram o Nordeste brasileiro, estabeleceram aqui a Nova Holanda, justamente por causa do açúcar. O açúcar era um produto valorizado no mercado europeu. Mas com a saída deles, eles levaram todo o know-how, toda a tecnologia de produção do açúcar para as colônias antilianas das Antilhas. Então eles passaram a produzir açúcar nas Antilhas. E com isso, esse açúcar antiliano passou a concorrer com açúcar brasileiro. E concorrer em melhores condições, que eles investiram na produção e produziam mais barato. Então houve um declínio da empresa açucareira nordestina ou a empresa açucareira colonial brasileira. Houve um declínio, a queda do açúcar e houve uma estagnação econômica e com isso agravando ainda mais a situação econômica de Portugal. Ok, pessoal?
E com isso nós encerramos aí a nossa apresentação, tá? E até a próxima. A próxima eu pretendo fazer então um videozinho de revisão para vocês ainda antes da P2 e vou colocar lá no nosso ambiente de história. Um abraço a todos, saúde e boa sorte na prova.